gente vai começar essa série que a gente vai revisar projetos dos inscritos. Projetos que a galera mandou através do Bootcampinho UI UX, meu curso gratuito, tá no YouTube. Qualquer coisa, vou deixar o link pra ele na descrição, beleza? Hoje a gente vai começar com esse projetinho aqui, que é o Rotina Pet, que é um projetinho da Camila e da Marina, beleza? Sem enrolação, bora lá pro computador que eu vou olhar juntinho com vocês o que é este tal projeto. Tô aqui no computador, bem bonitinha, o projeto O Cachorrinho. O objetivo desse aplicativo delas é a gente poder cuidar dos nossos petzinhos. Aqui, ó, tem esse cachorrinho bem bonitinho. E elas me mandaram como apresentação do projeto delas este link aqui do Canva para essa apresentação bem bonitinha, e vamos ver como é que elas montaram, como é que elas apresentam esse projeto de UI UX Design. Então aqui elas fazem um resuminho que é praticamente aquilo que eu acabei de ler para vocês, e elas continuam falando sobre o processo, sobre a fase de descoberta. Olha só o que elas colocam aqui. Na fase de descoberta, elas fizeram uma Desk Research, ou seja, essa pesquisa Desk Research, que é essa pesquisa de mesa, digamos assim, no fundo pesquisa tudo que tem disponível por aí. Então elas fizeram essa pesquisa, é legal que elas estão mostrando aqui, ó, que elas fizeram uma pesquisa, que elas não tiraram dados do além. Uma coisa bacana, ó, que elas colocam aqui, ó, já em tópicos, quais foram as principais descobertas, ou seja, ao invés de colocarem um textão gigante com cada coisa que elas trouxeram, enfim, elas trouxeram aqui somente, ó, as principais descobertas. Por exemplo, com o aumento da modalidade de trabalho remoto, cresceu a necessidade de se ter uma companhia em casa. O segundo ponto diz que a maioria dos pais de pet possuem entre 25 e 40 anos e são casados e sem filhos. E o terceiro ponto diz que para muitos desses tutores é a primeira vez que cuidam de um animal de estimação. Ou seja, elas já trouxeram aqui quais foram as principais descobertas dessa pesquisa geral que elas fizeram. Além disso, ó, ainda nessa fase de descoberta, ou seja, elas estão começando a descobrir qual é esse problema que elas vão resolver, elas deixam aqui que o próximo passo foi entender alguns tutores e que elas fizeram pesquisas, ó, com questões qualitativas e quantitativas, ou seja, aqueles formulários que a gente manda para a galera geral e também conversando com pessoas e assim por diante. Aqui, ó, elas também novamente trouxeram alguns destaques de falas. É bem legal isso de usar trechos de fala, sabe? Usar citações como se as pessoas realmente tivessem falado isso, porque isso ajuda a trazer humanidade. Seria mais legal ainda, e inclusive se eu fosse elas, por exemplo, quando coloca aqui esses bullets, ao invés de colocar eles aqui pequenininho, como é uma apresentação de slide, como é algo que é para chamar a atenção, por exemplo, dá para colocar um slidezão grandão assim, com cada uma aqui, ó, principais descobertas, e o textão aqui, ó, grandão, por exemplo, falando que o aumento da modalidade de trabalho cresceu a necessidade de ter uma companhia em casa. Outro slide grandão aqui, principais descobertas, a maioria dos pais de pet. E com as citações daria para fazer a mesma coisa. Cada vez que a gente coloca essas coisas grandes, essas coisas chamativas, elas ajudam a trazer atenção para o nosso trabalho. Então isso é um ponto bacana quando a gente vai apresentar o nosso trabalho. Principalmente pensando, por exemplo, aqui eu sou a Maiane, bonitinho, eu tô olhando com o tempo esse projeto. Mas imagina só um recrutador que tem milhares de projetos para olhar. Esse cara nem sempre vai ter esse tempo para olhar em detalhes e ler todo o projeto. Se você trouxer coisas grandonas assim, ele vai bater o olho onde você quer que ele bata o olho, beleza? Outro ponto bacana aqui que poderia ajudar é não deixar somente a citação. Poderia colocar, por exemplo, citação aí embaixo, vai. Mulher, 23 anos. Só alguma descrição de quem foi essa pessoa que falou. Porque elas podem ter feito sem o nome da pessoa e pode ser que a pessoa não autorize compartilhar o nome, fotos e tudo mais. Mas poderia colocar, por exemplo, alguma indicação geográfica para mostrar um pouquinho mais de confiabilidade nessas citações e não parecer que, sei lá, elas colocaram aqui só por colocar, por exemplo, que pode ser que alguém tenha essa impressão, beleza? Então aqui elas fizeram essa pesquisa, então elas descobriram mais algumas coisas, por exemplo, que eles gostam de animais, que eles até resgataram, ó, o Luquinha, coisa bem bacana. Aqui em casa resgatamos a Mimosa também. Vou até deixar uma fotinho dela aí pra vocês se divertirem depois, beleza? Quando eu editar isso aqui. Então depois que elas fizeram todas essas descobertas, essas pesquisas e tudo mais, elas falaram o seguinte: com os insights dos tutores participantes da pesquisa, decidimos criar um aplicativo para monitorar, registrar e organizar a rotina em saúde, cuidados e atividades com os pets. Um ponto bacana aqui é o seguinte: nessa fase de definição, normalmente o que a gente faz é o seguinte: nessa fase de descoberta, o objetivo era descobrir qual é o problema que vai ser resolvido. Dá pra ver que elas tiveram bastante insight, mas elas já estavam muito focadas pensando em uma solução. Beleza, temos que resolver. E elas podiam ter explorado um pouco mais o problema, para quando chegasse na definição, elas tivessem um problema para resolver e não uma solução. Como assim? Aqui nessa fase de definição, elas poderiam ter pego de todas aquelas coisas que eles falaram e olha, o problema dessa galera é esse. De toda essa galera que a gente conversou, o grande problema dessa galera é que eles, sei lá, não tem onde olhar todos os dados dos bichinhos dele. Então, esse é o nosso problema. Essa etapa de definição normalmente seria justamente para
juntar esses dados de pesquisa e tentar entender, beleza, qual que é o problema que a gente vai resolver. Não tá de todo errado, claro que no fundo você vai buscar uma solução, mas é bacana tentar explorar um pouco mais, porque quando a gente faz a pesquisa de descoberta focada em descobrir um problema, é legal que a gente sempre vai ter o problema para resolver, e não necessariamente a gente vai ter aqui, ó, a gente não tem claro que problema que elas estão resolvendo. Sabe, pra mim isso não tá claro. E seria legal ter bem claro, ó, qual que é o problema que você tá resolvendo, porque depois você vai mostrar, ó, com isso eu resolvi esse problema. Aqui, ó, daí elas foram para essa etapa de ideação. Dá pra ver aqui que, por exemplo, ó, na etapa de ideação, elas começaram a fazer alguns fluxos, enfim, trazer algumas ideias. Um ponto bacana, eu vi que também, ó, em seguida, elas fazem vários, aqui no wireframes, nessa etapa de ideação e tudo mais. Essa etapa de ideação você tá gerando ideias. Que elas pudessem pegar, por exemplo, aquele problema que elas deveriam ter ali naquela etapa anterior e aí sim começar a explorar para resolver esse problema. E quando eu digo explorar, é fazer brainstorming, trazer o que resolveria esse problema, anotar tudo que vem na cabeça para resolver esse problema, tentar criar vários fluxos como esse, tipo, não um, mas vários. Que fluxo que resolveria esse problema, de que forma que funcionaria, de que forma que ficaria melhor para os tutores. Aí poderia até fazer um ou outro esboço aqui de wireframe, enfim, para só depois realmente começar a finalizar. Aqui, ó, elas já meio que pulam. Elas quase pularam essa etapa de ideação e já foram mais para prototipar. Ou seja, como elas tinham resolvido o problema aqui, essa etapa de ideação ela ficou meio sem sentido, porque o problema já estava resolvido. E normalmente o objetivo dessa etapa de ideação é justamente você tirar muitas ideias para poder resolver aquele problema. Tá legal, tá bem bacana, mas isso poderia ajudar a tornar o projeto ainda mais legal. Olha só, aqui elas já trazem as telas em tempo finalizados, cores, legal isso de trazer as cores separadas, organizadas, enfim. Eu gostaria, e acho que seria muito interessante, que tivesse alguma justificativa contando o porquê das cores. Por que aqui é um azul? Por que aqui é outro azul? Por que é um amarelo? Por que aqui é outro? Isso aqui não tá muito claro. Se são gradações da cor, se não são gradações da cor. Se, por exemplo, o azul é uma cor primária, se rosa é uma cor secundária, se isso daqui é uma cor neutra. Eu acho que seria legal começar a pensar um pouquinho mais, tanto por que utilizar essas cores e como que funciona esse esquema de cores. Eu sugiro até dar uma olhada em Design System e coisas assim, porque vocês vão começar a ter essa ideia um pouquinho melhor de como organizar essas cores, de como chamar qual se é primária, secundária, assim por diante, em que momento que vai ser utilizada. Aqui também, ó, tipografia, a mesma coisa. Elas trazem a tipografia, mas também não... Aqui até tem um pouquinho mais, ó, de esforço de colocar o tamanho da tipografia, enfim. Mas será que vocês só utilizaram o tamanho 40 e tamanho 20 em todo o aplicativo? Será que não precisaria de alguns pesos a mais, de alguns estilos a mais? Uma coisa que me preocupa um pouquinho é esse uso dessa tipografia com essa outra entrar na conta. No sentido de que essa é uma tipografia, ó, que ela é bem desenhada. Essa outra também é uma tipografia bem desenhada. Se quiser, ó, é só comparar com essa tipografia aqui de cima. Tá vendo como elas são mais desenhadas? Normalmente, tipografias muito desenhadas, elas podem concorrer muito entre si. Então, se não tiver uma justificativa muito boa para usar duas tipografias desenhadas, o ideal é ficar somente com uma e se houver necessidade, beleza? Começa trabalhando com as tipografias básicas, mais comuns, e a hora que estiver bem confortável com as tipografias, começa a expandir para utilizar outras. Aqui, ó, tem também, ó, as principais features, ou seja, os principais destaques aqui do projeto delas. Por exemplo, uma das principais features é monitorar. Ou seja, você pode monitorar a saúde do teu bichinho, por exemplo, ó, aqui a vitalidade, a digestão, o banheiro do seu bichinho. Então seria uma forma de você fazer um check-up rápido do teu bichinho para saber como é que ele tá. Aqui alarmes também, você quer ser lembrado na hora de passear, na hora do medicamento, adestramento personalizado. O legal disso é que a gente pode ver, ó, que são todas features bem bacaninhas, né? Poxa, por exemplo, monitorar, saber como é que tá a saúde do teu bichinho é bacana. A questão de você ser avisado, na hora de passear, na hora de dar medicamento e assim por diante, tomar vacina, também é bacana. Poderia até, por exemplo, pensando no futuro, já ter puxar os dados do pet shop, e daí ele já te avisa na hora de comprar ração. Enfim, poderia ter até várias coisas. Uma coisa que eu gostei bastante, ó, que elas colocaram esse videozinho aqui ilustrando o fluxo do projeto delas. E isso é bacana no sentido de que nem todo recrutador vai querer entrar num link do Figma e navegar no seu protótipo. Eu sei que a gente faz o design, que é lindo, que a gente ama, que nosso projeto... O recrutador, gente, na hora que ele tá fazendo, ele tá olhando milhares de coisas. Pode ser que essa pessoa não tenha tempo de olhar com calma o teu protótipo. O fato de você já trazer um videozinho aqui, ó, ajuda ele a navegar melhor. Uma coisa que me incomoda um pouquinho é que, por exemplo, aqui, ó, nesse fluxo tá bacana, criar conta, você cria a conta, tudo bonitinho. Pode criar aqui o nomezinho do teu petzinho, bonitinho, raça, idade, peso e tudo mais. E em seguida, ela tem aqui, ó, várias coisas que ela já tinha colocado, monitorar, vacina, alarmes. E aqui, ó, que me incomoda um pouquinho, é que essa é aquela tela de você
acompanhar o seu bichinho. E não tá bem claro para mim, por exemplo, qual que é o estado desse bichinho. De que forma que eu vou registrar isso? Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de textos indicativos, de texto ajudando o usuário. Além disso, me incomoda um pouquinho o esquema de cores, sabe? Para iniciar, eu iniciaria com menos cores. Por exemplo, talvez só o preto e o azul e tonalidades do azul já resolvessem. Às vezes, uma ou outra cor a mais. Não é que você não pode utilizar as outras cores, você pode utilizar, porém, para quem está começando, às vezes você já não está tão acostumado. Se você começar com 2 cores, vai facilitar para você. Coloca 3 cores, aí você vai começando a entender melhor de que forma, como que você pode utilizar a cor como função. Ou seja, a tua cor, ela tem que ser utilizada para destacar elementos que merecem destaque. Por exemplo, quando usa o preto aqui, ó, dá para ver que ele tem um destaque bem forte no branco. Mas, por exemplo, aqui, ó, o brincalhão tem mais destaque que o apático ou que cansaço. Será que isso foi proposital? Não foi? Eu não consigo saber. Outra coisa aqui, ó, as patinhas nem sempre estão bem alinhadas, elas estão bem grandonas. Então eu sugeriria deixá-las um pouquinho menorzinha para ter uma margenzinha na borda, também ajudaria bastante. Mas o principal, focar um pouquinho mais, assim como feedback geral. Encontrar o problema e só depois resolver. E em seguida, o segundo feedback é justamente para trazer mais textos, para ajudar um pouquinho mais o usuário. Por exemplo, ó, quando elas colocam aqui, ó, o calendário. Se você olhar o calendário, tá, um novo passeio. Será que para cada vez que eu for passear com o meu cachorro, eu vou ter que colocar ali? Será que não vale a pena ele dar indicativos, ajudar eu a ter tarefas recorrentes? Todo esse tipo de coisa, talvez conversando um pouquinho mais com os tutores, dá para refinar ainda mais. Mas eu acho que principalmente aqui, ó, embaixo de novo passeio, poderia ter um textozinho. Adicione aqui quando que você quer passear com o teu pet, sabe? Algum texto indicando o que o usuário tem que fazer naquela página. Então, principalmente com feedbacks gerais são esses. Eu espero que vocês tenham gostado do feedback. Espero que todos vocês que estejam vendo esse vídeo também gostem. Qualquer coisa, deixe seus comentários, suas sugestões de melhoria também. Lembrando que, ó, feedback tem que ser sempre construtivo. Não é para xingar o trabalho de ninguém, não é para falar mal do trabalho de ninguém, porque todos nós estamos sempre aprendendo, beleza? Então, se você gostou, já sabe, por favor, se inscreva no canal, deixe seus comentários e me acompanhe em qualquer rede social, @xacreative, em qualquer canto você vai esbarrar em mim por aí, beleza? Obrigada, gente!